Falando sobre o uso de telas, há alguns benefícios ou apenas malefícios? Você levantou um aspecto aí muito importante. Há benefícios? Sim. Há jogos educativos que são estimulantes para raciocínio lógico. Há várias áreas das funções cognitivas que, usando dentro de um limite que a sociedade brasileira, aliás, americana e a Sociedade Brasileira de Pediatria, chegou a um consenso que existe um limite regulador, né, que deva ser respeitado. Então, dependendo da faixa etária da criança ou do adolescente, pode ser usado como recurso didático para estímulos desde a criança. É muito útil como ferramenta para nós adultos, né? Encurtou distâncias. A questão, como tudo, são os excessos. Tá? Então, eu te responderia dessa forma. Todo excesso vai trazer para nós uma conta no final. Então, o uso da tecnologia é que nós não estamos usando, nós estamos sendo usados por ela. Olá, professor Enio. Boa noite, prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Ari. É um prazer estar aqui com o Luciano, com a Angélica, com a Josi. E eu tenho um questionamento que eu acho que é bem provocativo nesse sentido, porque não sei até que ponto colocar 0 telas é viável na sociedade que nós temos hoje, né? Sim. E nós vemos que algumas crianças, eu percebo essa realidade tanto na escola quanto na clínica, desenvolvem até alguns sintomas muito similares aos sintomas de abstinência de algumas substâncias quando elas têm as suas telas tiradas, né? Como é que os pais podem identificar, não só em relação ao tempo, né, mas em relação a determinados comportamentos, que os filhos estão usando excessivamente as telas? Enio, você levantou um tema que está sendo, inclusive, Ari, bem falado hoje por especialistas, que se trata do termo de intoxicação. Né? A intoxicação virtual, intoxicação do excesso de telas, que nós temos como termo hoje nomofobia, que é exatamente o que se entende hoje como um distúrbio de comportamento. E como todo distúrbio, tem sintomas e sinais. E aí a tua pergunta é que sinais? Então, vários especialistas, quando eu falo vários, é do ponto de vista fisiológico, comportamental e psiquiátrico também, nós chegamos a alguns sinais. Distúrbio do sono, distúrbio do apetite, do humor, dificuldade de concentração, de executar funções cognitivas, queda no rendimento escolar ou funcional, profissional, no caso do adulto. Quando é retirado, a pessoa, vamos dizer assim, ela entra nesse quadro de abstinência por algum motivo, ela vai apresentar irritabilidade intensa, raiva, agressividade, desregulação emocional, além, muitas vezes, de insônia. E aí a gente observa, né, que esses sinais, eles são observados gradativamente. Você observa, como a gente falava aqui com a Angélica, a Sociedade Americana e Brasileira preconiza que de 0 a 2 anos tem que ser 0 exposição a telas. De 2 anos em diante, aí vai gradativamente, até chegar adolescente, vai de 1 hora, 1h30, 2 horas. Com monitoração dos pais, do que estão utilizando por conta do risco dos conteúdos que a gente sabe hoje que eles estão expostos, né? E o que a gente observa é que hoje esses dispositivos são usados como as babás eletrônicas, né? Então, toma aqui para o bebê, ele fica lá. O que acontece? Do ponto de vista de vício, você está expondo desde muito cedo a algo que a gente já falou aqui, que vai ser estimulante, assim como é estimulante uma cocaína, ou uma droga lícita como o álcool, ou como o tabagismo. Então, você está expondo desde cedo. Aquele ser humano, que na verdade a criança é um ser em desenvolvimento, ela está experimentando. E quem ofereceu? A própria família. Né? Então, daí a pouco, ela vai querer aquilo como se fosse uma necessidade básica. Não é mais uma chupeta. E quando você tira uma chupeta de uma criança, ela tem reação. É o que acontece hoje
E nós vimos aqui em Patos, bem perto de nós, né, um caso trágico, que a gente não vai ter que se remontar, mas o quanto a abstinência é comparada à abstinência do usuário de droga. Então, é isso que eu te digo. Os sinais são gradativos e eles vão afetando do comportamento ao cognitivo, ao fisiológico. Um detalhe aí, para a gente não esquecer e alertar os pais. Os oftalmologistas observam um número altíssimo de crianças com miopia, de alguns anos para cá, correlacionando ao advento do uso dos dispositivos eletrônicos, tá? Por quê? A criança fica presa por muito tempo naquela tela. O campo de visão é como se, ao invés de ela estar olhando para o horizonte, ela está só horas e horas, tá? Focada naquele campo de visão. E existe como se fosse ali uma atrofia. Do mesmo modo, os médicos que trabalham hoje na ortopedia percebem, nunca se viu tanto crianças e adolescentes com inícios de distúrbio na coluna. Não existia, porque criança brincava, criança corria, ela desenvolvia as funções que eram importantes do ponto de vista comportamentais e fisiológicos. Elas hoje estão mais obesas, né? Então, várias áreas a gente pode ver comprometidas e que levam à retirada, à abstinência. Então, assim, essa tua pergunta ela é tão boa que não dá para a gente pensar somente do ponto de vista psíquico. A gente tem que olhar do ponto de vista o quanto isso mexe no comportamento, mas até no fisiológico. E a retirada, o quanto traz danos e prejuízos até na relação de pais com filhos. Né? O quanto hoje os avós vão brincar com uma criança, eles não interagem mais, eles até se chateiam porque o avô está tirando da brincadeira. E os pais dizem, é porque ele está no joguinho, está ali no quarto. E muitas crianças e adolescentes, de fato, eles estão alheios até o que acontece ao seu redor.